gente vê o que Jesus faz na nossa vida. E hoje, nessa festa que nós estamos realizando aqui, eu tenho uma palavra muito importante para você. Uma palavra que Deus colocou no meu coração já tem mais ou menos um mês e que eu queria compartilhar com você. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 43. Isaías, capítulo de número 43. Eu vou ler a partir do verso 18. São apenas 2 versículos. O verso 18 e o verso 19. E essa palavra é específica para cada um de nós que está nesse final de ano. Tanta coisa aconteceu, tanta coisa não aconteceu, algumas coisas que aconteceram na nossa perspectiva não deveriam ter acontecido, tanta coisa que não aconteceu de acordo com a nossa percepção deveria ter acontecido. Então, diante do sentimento que nós podemos ter, da percepção de 2025, ou da vida que nós podemos ter, eu quero compartilhar essa palavra. E eu queria que você entendesse que enquanto eu estou lendo aqui, é o próprio Deus falando com você, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Isaías 43, verso 18 e 19. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Quem recebe essa palavra aqui? Meus irmãos, eu preciso começar com algumas perguntas. E a primeira pergunta que eu quero fazer é: quem aqui deseja viver algo novo e maior da parte de Deus? E se eu te disser que é exatamente isso que Ele tem para você? E se eu te disser que é exatamente isso que o Senhor quer revelar ao teu coração nessa manhã? Você já percebeu que muitas vezes Deus começa um novo movimento da nossa vida, algo novo, mas a gente não consegue viver porque nós estamos aprisionados a algo que vai travando a nossa caminhada, vai nos impedindo de realmente desfrutar desse novo que o Senhor tem para a nossa vida? Muita gente chegou hoje, 7 de dezembro, mas ainda está carregando coisas de momentos anteriores da vida, e por isso não consegue viver a plenitude do que Deus tem agora. Uma outra coisa que eu quero te dizer é: o Senhor tem feito tanto nessa igreja, muitas novas células, muitas novas vidas batizadas, igrejas abertas, o avanço do reino. Ontem nós inauguramos a igreja de número 110 da Atitude no Mundo, para a honra e glória do nome do Senhor, muita coisa nova. Mas eu quero te dizer, será que você entendeu que se Deus está fazendo algo novo na sua igreja, Ele também quer fazer algo novo na sua vida? Será que isso está claro para você? Meus irmãos, vocês me conhecem, e vocês sabem que eu não sou um pregador motivacional. E Isaías 43 não é um texto motivacional, não é uma palavra de positivismo, não é um pensamento positivo, mas Isaías 43 é um decreto soberano de Deus diante do período mais sombrio da história de Judá, que estava no cativeiro da Babilônia. Aquele povo vivia um tempo pesado, cativeiro espiritual, colapso da nação, lutas muito pesadas, ruínas emocionais, perda de identidade.
A Babilônia não era apenas uma prisão física, mas era o símbolo do que acontece com alguém que decide viver distante de Deus. Essa era a realidade. Por trás do caos na Babilônia, haviam anos de idolatria, abandono da palavra, alianças que Deus não aprovava, culto misturado. Sabe essas pessoas que buscam o espiritual, que buscam em todos os lugares, em vários ambientes, como que se que importasse fosse você ter um coração sincero, que quer buscar a Deus. Então você busca um pouco aqui, um pouco ali, e vive uma mistura, uma loucura. Haviam profetas rejeitados no meio do povo de Deus, decisões autônomas que foram tomadas sem a direção divina. Uma geração que já não reconhecia mais a voz de Deus. Judá havia perdido tudo que constituía a sua identidade. Primeiro eles perderam a terra, que era o símbolo da promessa. Perderam o templo, que era o símbolo da adoração. Perderam o sacerdócio, que era o símbolo da mediação. Perderam o rei, que era o símbolo da autoridade de Deus na terra, de liderança. Perderam a esperança, que era o símbolo do futuro. E por último, perderam a liberdade, que era o símbolo da condução de Deus, porque uma pessoa que é conduzida por Deus é uma pessoa liberta, é uma pessoa livre para viver. Na verdade, irmãos, a coisa estava feia. Na Babilônia, a narrativa era: eles nunca mais se levantarão. Como muitas vezes em algumas áreas da nossa vida, a narrativa é: nunca mais ele vai se levantar nessa área. Nunca mais vai acontecer. Até os sacerdotes do povo de Deus pensavam: Deus se calou, Deus se esqueceu, não vai acontecer. Mas irmãos, no meio dessa narrativa complicada e pesada, Deus quebra esse cenário com uma palavra profética avassaladora. Ele diz: no meio de tudo que vocês estão vivendo, vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. E essa mesma palavra, irmãos, Ele tem para você no final desse ano. No meio de tudo que você viveu e daquilo que você não viveu, eu estou fazendo uma coisa nova. Eu estou começando algo novo. Não é uma promessa inventada, irmãos. É Deus tomando a frente. É Deus dizendo: olha, no meio desse caos, dessa área da sua vida, no meio desse colapso que Israel vivia, eu estou fazendo algo novo. Não é algo melhorado, não é algo aperfeiçoado, mas é algo totalmente novo, porque Deus não tem mais processo no teu passado. O que Ele tem é algo novo sobre essa igreja e algo novo sobre a tua vida, se você quiser. Tem alguém que quer aqui, irmãos? É sobre a sua vida. Então, irmãos, você tem que tomar a decisão aqui nessa manhã. Para você, ou esse culto aqui vai ser apenas mais um culto, ou você vai entender que há algo profético acontecendo aqui nessa manhã. Ou você vai entender que Deus decidiu liberar algo do céu sobre a tua vida. Hoje, nós estamos aqui entendendo que é muito mais do que um culto normal dessa igreja, mas há uma divisão da nossa história. Hoje nós temos encontristas que voltam do Vida Vitoriosa, hoje nós temos líderes sendo consagrados, hoje nós temos também pessoas se batizando, assumindo um novo compromisso com Deus. Há também pessoas que estão visitando essa igreja, e diante disso tudo, a direção do Senhor para todos aqui presentes é: você precisa entender, eu estou fazendo algo novo na sua vida. E você precisa se posicionar para isso. Uma coisa nova, uma nova realidade. Eu sei, irmãos, que assim como Judá, nós também carregamos as nossas feridas. Famílias que sofrem, crises emocionais, vícios, pessoas que cultivam uma religiosidade vazia. Você viu aqui testemunhos de pessoas que caminharam, nasceram na igreja, mas não viveram o novo nascimento, não se converteram, e depois de muitos anos é que estão de fato vivendo uma vida com Deus. E no Brasil, irmãos, está cheio de gente assim, gente que tem religião, mas que não tem um relacionamento verdadeiro com Deus.
Se você perguntar no Brasil se alguém tem fé, 95% das pessoas vão dizer, eu tenho fé em Deus. Mas você olha para a vida da pessoa, você não vê Deus agindo. Você vê o casamento sofrendo, quem ainda está casado. Você vê os filhos com uma caminhada complicada. Você vê as emoções ruindo. Você vê a identidade desconstruída. Você vê pessoas que estão vivendo o acúmulo das dores da vida, das identidades que a vida foi estabelecendo, mas você não vê as pessoas vivendo a identidade que Deus dá a elas, de filhas, de cordeiros com Cristo, de abençoadas, de alguém que tem uma vida abundante, de alguém que vai morar no céu, de alguém que tem a presença do Senhor. Você não vê isso? É uma verdade. Mas no meio disso tudo, irmãos, o que Deus está dizendo é, eu ainda não terminei a obra na tua vida, eu estou fazendo uma coisa nova. Eu estou liberando algo novo. Por isso, a palavra que eu tenho para pregar nessa manhã é, Deus está fazendo uma coisa nova. E se você quiser, você pode viver um novo começo, abençoado por Ele nessa manhã. Quais são os princípios que nós tiramos desse texto? Primeiro princípio, para viver o algo novo que Deus está fazendo. Encerre ciclos passados de erros e traumas. Olha o que diz o verso 18. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. O que Deus estava dizendo era, olha, eu estou fazendo uma coisa nova. Mas ela só vai se estabelecer plenamente na vida de vocês se vocês pararem de viver as coisas antigas, as coisas do passado. Entenda uma coisa, querido. Deus não inaugura novos ciclos na nossa vida enquanto nós não encerramos ciclos antigos. A gente faz isso. O que tem de gente que está vivendo ciclos novos, ainda carregando realidades antigas na vida? Tem gente que muda de igreja, muda de religião, tem gente que muda de cidade, tem gente que muda de empresa, tem gente que muda de relacionamento, mas continua preso a tudo de antigo que viveu. Não está vivendo, não está realmente abraçando esse novo tempo. Mas Deus sempre encerra uma fase antes de inaugurar outra. Por exemplo, Ele encerrou o dilúvio antes de fazer aliança com Noé. Ele encerrou o Egito antes de abrir o Mar Vermelho. Ele encerrou o período dos juízes antes de levantar a era da monarquia. Ele encerrou a lei como meio de salvação antes de estabelecer a era da graça. E não é diferente da nossa vida. Isaías 43 é uma convocação divina para o encerramento de um ciclo espiritual. Deus estava dizendo, olha, eu estou fazendo algo novo, eu quero realmente liberar algo novo sobre a vida de vocês, mas isso só vai acontecer se vocês esquecerem o que se foi. E queridos, esquecer aqui não é ignorar, não é perder a memória. Esquecer, no original, é parar de voltar mentalmente ao seu passado para encontrar identidade, segurança e propósito. Deus não está dizendo aqui, viva uma amnésia. Não é isso que Ele está dizendo. O que Ele está dizendo é, para de voltar ao passado como referência de identidade hoje. Para com isso. Para de alimentar a tua alma, a tua esperança, num lugar onde eu não estou agindo mais. Entenda uma coisa, não há nenhum processo de Deus no teu passado. Deus não está agindo lá, Deus está agindo no presente, para te caminhar para o futuro. Então, pare de voltar mentalmente ao teu passado. Quem é que está entendendo isso aqui, irmãos? É fundamental. A questão não é o que você viveu, mas é o quanto que você viveu ainda influencia você hoje. A grande batalha de Israel não era retornar para Jerusalém, era tirar a Babilônia de dentro deles, do coração deles, da mente deles. Pastor, por que Deus é tão enfático com Israel? Primeiro, porque Israel carregava culpas por escolhas pecaminosas, que os levou ao cativeiro. Vergonha dos anos de idolatria, da rebeldia, da rejeição de profetas, traumas da destruição de Jerusalém, luto pela perda do templo, memórias da invasão, da deportação, marcas emocionais, físicas, espirituais do exílio.
Na mentalidade de Israel, o exílio seria definitivo, como muitas pessoas pensam que em certas áreas da vida, o exílio, o cativeiro, a dor, o sofrimento serão definitivos. Realmente o exílio era real. Realmente as dores que você vive são reais. Mas Deus não permitiu o exílio para que fosse algo permanente. E eu também quero te dizer que Deus não quer que nenhuma dor que você enfrentou seja algo permanente da tua vida. Deus quer que você siga. Sabe quando os erros e os traumas do passado são tão grandes que nos impedem de seguir em frente? Que nós não conseguimos. Sabe quando nós estamos tentando dirigir o carro da nossa vida, com o freio de mão puxado, e a gente acelera, a gente posiciona o volante na direção que nós queremos ir, mas nós não conseguimos, porque tem algo travando, porque o freio de mão está puxado? É isso, irmãos. Quantos que chegaram hoje, no final de 2025, feridos por pessoas, decepcionados com pessoas, machucados em relacionamentos, marcados por crises familiares e até mesmo fracassos familiares. Pessoas que chegaram aqui carregando rejeições antigas, vícios que não foram vencidos, fracassos em áreas da vida sentimental, vida financeira, vida profissional, gente que está com medo de confiar de novo, gente que chegou no final do ano e não está vivendo, mas está apenas sobrevivendo, meio que está dizendo assim: tomara que esse ano se encerre logo, porque está pesado demais, está complicado demais. Alguns nem acreditam mais que Deus possa ou queira intervir nessa situação da sua vida. Muitos estão assim, e sabe por que estão assim, irmãos? Porque traumas não tratados viram filtros. Quando nós não tratamos traumas, não ressignificamos o passado se torna um filtro para nós enxergarmos o presente e até mesmo o futuro. Tudo que a gente vê hoje, a gente vê com o filtro do passado. Não consegue enxergar o que Deus está dizendo, o que Deus está revelando, o que Deus está fazendo. Tem gente hoje enxergando o presente com as lentes do passado. E era assim que Israel vivia naquele exílio. Mas presta atenção no que eu tenho para te dizer aqui. A mesma coisa que Deus disse para Israel, é o que Ele está dizendo para você hoje. Eu sei dos seus erros e eu também sei dos seus traumas. Ao mesmo tempo, eu também sei do tamanho do meu poder e do tamanho do meu amor. Então, diante do teu passado, diante dos teus erros e diante dos seus traumas, eu, o Senhor, soberanamente decidi que já comecei a fazer uma coisa nova na sua vida. Não é que eu estou vendo se vou fazer. Eu já comecei a fazer. Irmão, o passado pode até explicar a tua história, mas não precisa determinar o teu destino. Você tem que tomar a decisão hoje. Tem gente que hoje ainda está carregando esse peso do passado. Você que chegou nessa realidade aqui nesse lugar hoje, e você que me acompanha online, deixa eu fazer uma coisa. Os ciclos quebrados da tua vida se encerram aqui hoje. Nessa manhã aqui. Se encerram hoje. Hoje isso se encerra. As feridas, as falhas, os erros, as coisas que você viveu na família, na igreja, no ministério, em outras áreas da tua vida, se encerram hoje. Hoje o medo de se envolver de novo, de confiar de novo, de se entregar de novo, de mergulhar de novo, se encerra hoje. Porque para você entrar no novo de Deus, que já está acontecendo, você precisa encerrar pactos emocionais com a dor, ciclos de dor, de sofrimento, coisas que já duram meses, alguns talvez anos. Você precisa parar de definir a tua vida baseado no que você viveu ontem ou no passado. O que Deus está dizendo é que Ele é um Deus de novos começos e Ele decidiu começar algo novo. Não é em 1º de janeiro, é hoje, já está em movimento, Deus já está fazendo. E se você crê, diga: eu creio. Algo novo Deus está fazendo em nome de Jesus.
A minha oração é para que nunca mais o Senhor interrompa um ciclo que começou na tua vida. Que culpas você tem que deixar hoje? Que dores e traumas você tem que encerrar hoje? Que memórias que têm definido a tua identidade tem que ser deixadas de lado hoje? Porque o que vai mudar a tua vida, irmão, não é cantar Feliz Ano Novo e Adeus Ano Velho dia 31, irmão. Não é vestir uma roupa bonita, uma roupa branca, para produzir alguma coisa para a tua vida. O que vai mudar a tua vida hoje é um posicionamento. Não é psicólogo, não é pastor, mas é a tua posição de dizer, a partir de hoje, o passado se encerra e um futuro glorioso se inicia. É você que tem que fazer isso. Fala para o teu irmão, está na tua mão. Em nome de Jesus. Mas em segundo lugar, a segunda instrução que eu tenho é, encerre ciclos de glórias passadas. Querido, a ordem de Deus não é apenas sobre as feridas que Israel tinha sofrido, mas era também sobre as glórias. Porque todo mundo tem um passado de dores e um passado de glórias. Para quem torce para o meu time, é muito momento de glória. Assim, muito momento. Já estou muito acostumado com isso. Vitória aí, ó. Aí, uma multidão concordando comigo, a multidão, olha lá, a multidão. É assim, muita gente. Irmãos, todo mundo tem o passado de dor e tem o passado de glórias. Todo mundo tem. O problema de Israel não era apenas a dor, mas era a nostalgia espiritual. Como assim, pastor? É uma coisa que muitas vezes nós vivemos, nostalgia. O que Israel pensava? Israel lembrava o tempo inteiro do êxodo do Egito, da travessia do Mar Vermelho, da sarça ardente, dos milagres de Deus no deserto, da liderança de Moisés, da conquista de Canaã, da prosperidade nos dias de Davi, de Salomão, da imponência dos muros de Jerusalém, da glória e da beleza do templo. Israel gostava de ficar relembrando as glórias do passado, celebrando. Na verdade, para Israel, a maior referência de intervenção divina era o êxodo do Egito, que foi algo grandioso mesmo. Mas o problema, irmãos, é que aquilo que era uma memória de glória se transformou numa prisão. Algo nostálgico, uma nostalgia que virou prisão. Na cabeça deles, irmãos, eles já tinham vivido um tempo de glória, coisas grandiosas, e eles não viveriam algo maior novamente. Era isso que eles viviam. Vou pedir para o Vinícius me ajudar aqui no teclado, por favor. Era isso que eles viviam. Já era uma glorificação do passado. Na cabeça deles, irmãos, o melhor de Deus já tinha acontecido, já tinha se estabelecido. Qual era o erro aqui? Não era apenas olhar para o passado, mas era idolatrar o passado. Era olhar para o passado como o melhor e maior momento da sua vida, o momento mais glorioso da sua vida. E preste atenção no que eu vou te dizer. Quando o passado vira um ídolo, o futuro vira uma ameaça. Quando o passado vira ídolo, o futuro vira uma ameaça. Quando o passado vira uma referência absoluta, você acaba não conseguindo enxergar o que Deus está fazendo agora. O maior inimigo do novo de Deus não é o diabo, mas é a tendência humana de transformar memórias espirituais em monumentos. Do que eu estou falando? A glória do teu passado, os teus melhores momentos do passado, se você não prestar atenção, podem se tornar uma prisão tão perigosa quanto a dor do passado. Pastor, fala um pouco mais sobre isso. Quais são os perigos? Quando você romantiza o passado, você acaba desprezando o presente. Como assim? Sabe aquelas falas? Mas naquela cidade que eu morava, nossa, mas não tinha essas coisas que tem aqui. Sabe, era tão melhor. Mas desde que eu mudei para cá, as pessoas não são do mesmo jeito, os lugares não são do mesmo jeito, as coisas não são do mesmo jeito. Sabe, mas lá
sabe, naquela padaria que eu ia todo dia de manhã, tinha um pão, sabe, eu sentia o cheiro só quando eu acordava, e o cheiro já vinha assim nas minhas narinas, maravilhosas, e aqui não tem esse pão, pastor, não tem aquele pão, o pão aqui não é a mesma coisa, pastor, as pessoas não são do mesmo jeito, pastor, a cidade não é do mesmo jeito, pastor, lá era maravilhoso, era tão maravilhoso que tu tá aqui, não tá mais lá, né? Sabe, pastor, assim, sabe, pastor, poxa, os crentes hoje não são mais como os crentes do passado, pastor. Sabe, os crentes hoje são complicados, não tem raiz, e as igrejas hoje são meio estranhas assim, as paredes meio escuras, o negócio meio estranho, os pastores são novos demais. Antes era cabeça branca, hoje nem branco ou preto, nem cabelo tem. Irmão, está complicado, sabe? Não é a mesma coisa, pastor. Sabe, o meu casamento era assim, sabe, meus filhos eram assim, meus pais eram assim, aquele lugar que eu morava assim. Sabe qual é o problema, irmãos? Tem gente romantizando tanto o passado que não percebeu que aquilo que Deus está fazendo agora é maior e muito melhor, irmãos. Aleluia! Muito maior e muito melhor. Mas muitas vezes nós romantizamos tanto o passado, tanto. Irmão, se Deus quisesse que as coisas fossem como eram no passado, elas seriam. Mas se não são, é porque Deus não quer fazer o melhor que Ele fez no passado. Ele quer fazer algo muito maior do que Ele fez no passado. Quantos creem nisso aqui em nome de Jesus? Eu creio nisso. Tem gente que fala assim, pastor, você não tem saudade não. Outro dia, você sabe que eu fui 9 anos treinador de futebol, né? E aí, essa semana eu encontrei uns amigos do futebol. E eles falaram, Bruno, cara, que eu entrei num estádio essa semana, né? E aí eu lembrei assim, como é que era entrar nos estádios de futebol, assim, gente legal. Aí falaram, você não tem saudade não? Eu falo, cara, não tenho não. Mas como que tu não tem? Tenho, por quê? Porque eu vivi a minha glória do passado. Eu celebrei, mas o futebol, como treinador, acabou. Agora eu sou torcedor. Hoje eu estou vivendo uma nova realidade. Hoje eu não sou treinador de uma grande equipe do Brasil. Eu sou treinador da igreja mais linda que existe no Brasil, irmãos. É isso. Hoje eu vivo o que o futebol não ia me dar, mas aquilo que o Senhor tinha para me dar. Você já entendeu, irmão, o recado de Deus para você? Glória a Deus pelo que Ele fez no passado, mas tem algo muito maior que Ele já começou na tua vida. É sobre isso. Não dependa do passado. Irmãos, entenda uma coisa. Quando Deus diz não viva no passado, não é uma ordem psicológica, irmãos, é uma ordem teológica. O que Deus estava dizendo era, eu não sou o Deus do eu fiz, eu sou o Deus do eu estou fazendo, e eu estou fazendo uma coisa nova. Uma coisa nova, está em andamento, já está acontecendo. Realmente, irmãos, o que Deus fez no êxodo do Egito era algo muito grande mesmo. Mas eles não entenderam que o que Deus estava fazendo não era bom como foi no passado, era muito maior. Aqui, irmãos, na profundidade do texto, não é que Deus vai fazer algo melhorado, é que Deus vai fazer algo que Ele nunca fez. O que eu quero dizer é que os seus momentos mais gloriosos do passado não são o teto da tua vida, mas a partir de hoje são o piso daquilo que o Senhor fará em cada área da tua vida. Eu creio nisso, é o que a palavra diz. Olha o que Deus diz em Eclesiastes 7:10. Não diga, por que os velhos tempos foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Não é sábio. Pare de medir o que Deus está fazendo agora com a régua do que Ele fez ontem. Em nome de Jesus. Pastor, do que Deus estava falando? É simples. Ele não estava falando apenas da libertação da Babilônia. Ele estava falando que Ele levaria eles de volta para Jerusalém. Mas não seria apenas uma nova Jerusalém terrena. Mas chegará o dia em que a nova Jerusalém celestial vai se estabelecer sobre a terra. Quando o povo sabia que o templo de Salomão, vultuoso, glorioso, cheio de ouro, de prata, de bronze, todo mundo falava. Quando o povo ficava pensando na imponência, na beleza do templo de Salomão, lamentando que ele havia sido destruído,
Deus estava dizendo para eles: ei, vocês estão lamentando esse tempo glorioso, mas Deus fala uma coisa para vocês: a glória da segunda casa será maior do que a primeira, não se compara. E ele não estava falando apenas do templo físico, o segundo templo físico que foi construído. Ele estava falando do dia que Jesus viria à terra, morreria na sexta-feira, ressuscitaria ao terceiro dia, e a partir daquele momento, todos aqueles que nele crescem se tornariam a habitação do Espírito Santo. Ou seja, agora o templo não é esse, o templo é você. Sabe o que ele estava dizendo? Que a glória da segunda casa, você é a segunda casa, será maior do que a primeira, irmãos. Há uma glória maior liberada do céu sobre aqueles que creem em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Se Deus está plantando algo novo aqui, irmão, então entenda uma coisa: Ele não quer um povo preso à nostalgia, irmão. Ele quer um povo preparado para a expansão. Tem uma expansão que já começou a acontecer, algo muito maior, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Essa igreja está entrando numa nova fase. Nós vamos ter a fase da liderança mais madura que essa igreja já teve, irmãos. Eu falo de mim e eu falo de você também, dos casamentos mais estabilizados que essa igreja já teve. Pastor, mas você não sabe que eu estou vivendo meu casamento. Eu não sei mesmo não, irmão. Mas o Deus que sabe está dizendo. Você está achando que é fim do casamento? Vem a estabilidade, crescimento e bênção do Senhor sobre a tua casa. É um tempo de uma frutificação madura, irmãos. Mais batismos, adoração mais intensa, jovens mais cheios do Espírito Santo, uma igreja mais cheia dele, um nível de expansão maior. Mas para isso acontecer, irmãos, você precisa parar de medir o teu presente baseado no teu passado de glória. Quem decide fazer isso aqui nessa manhã em nome de Jesus? O que você viveu no passado não é tudo que Deus tem para você. Mas em penúltimo lugar, uma última direção desse texto é: aprenda a discernir o que Deus está fazendo. Olha o verso 19. Vejam, não é que eu vou fazer, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já começou. Vocês não a reconhecem? Irmãos, agora a questão é você entender uma coisa: Deus não vai começar algo novo, Ele já começou. Não é que Deus vai começar. O problema nunca foi Deus começar. O problema sempre foi a gente perceber o que Ele já começou. Essa é a grande verdade. Deus já estava em movimento a respeito do novo tempo sobre Judá. Tem coisa que Deus já começou na tua vida, irmão, coisa nova que você nem percebeu, que você está olhando tanto para aquilo que Deus não está fazendo, que não está percebendo o que Ele está fazendo. E muitas vezes esse é o problema da nossa vida. Nós focamos naquilo que Deus não faz e não conseguimos voltar nossa atenção para aquilo que Ele faz. E Deus é um Deus que nunca para, Ele sempre está em movimento, fazendo algo na nossa vida. Ah, irmãos, tem gente orando por coisa que Deus já fez. A palavra vejam no hebraico original não é apenas olhar, mas é uma atenção, é um olhar de discernimento espiritual. É quando o Senhor me dá discernimento espiritual para perceber o que Ele está fazendo na minha vida. É um discernimento espiritual. E Jael estava tão preso ao que viveu, tanto que doeu, quanto que brilhou, que perdeu a sensibilidade para identificar o movimento atual de Deus. E muitas vezes é isso que nós estamos vivendo. Nós estamos tão presos àquilo que nós vivemos, ao que doeu, ou àquilo que brilhou, que nós perdemos a sensibilidade para perceber o que Deus está fazendo hoje. Então hoje, irmãos, a oração que nós temos que fazer a Deus é: Senhor, por favor, abra os olhos espirituais, abra os meus olhos espirituais, para que eu perceba o novo que o Senhor está fazendo na minha vida, para que eu tenha clareza, para que eu tenha discernimento, em nome de Jesus. Irmãos, Israel queria um novo êxodo, mas Deus não abriria o mar agora, e nem o rio. O texto diz que Ele abriria um caminho no deserto, onde não tem caminho, riachos no ermo, onde não tem água, haveriam riachos. Como assim, pastor? Israel não estava entendendo o que Deus estava fazendo.
Deus estava levantando um novo rei, não dentro do povo, mas no meio da Pérsia. Ciro, um rei ímpio, que autorizaria a libertação do povo de Israel. O povo estava pensando que ia ser um rei no meio do povo, mas Deus fez algo diferente. Irmão, entenda uma coisa: o método muda, mas Deus é o mesmo. E se você quiser métodos antigos para coisas novas de Deus, você nunca vai viver. Sabe, irmãos, o que eu tenho percebido é que muitas pessoas estão engessadas na sua fé por causa dos paradigmas que viveram na sua fé até aqui. Estão reproduzindo o que o avô viveu, o que o pai viveu, ou aquilo que viveram até aqui. Não conseguem abraçar algo novo de Deus. Mas, irmão, eu quero te dizer que nesse novo tempo, Deus está alterando métodos, mas Deus é o mesmo. Deus não se prende a métodos, irmãos. Se no passado não tinha guitarra e bateria, hoje tem. Se no passado a igreja era meio diferente, hoje a igreja é de outro jeito. Não importa o método, o que importa é que o mesmo Deus está agindo sobre a igreja, avivando a sua igreja, impulsionando a sua igreja, capacitando a sua igreja para viver o maior avivamento da história da igreja. E você faz parte desse avivamento. Quantos creem nisso? No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Para de conduzir essa narrativa de que a igreja brasileira se perdeu, irmão. A igreja brasileira já é um farol de avivamento para o mundo, irmão. Para de conduzir essa narrativa de que ninguém leva a sério. Tem um monte de gente que leva a sério o evangelho, irmão. Gente que não está brincando com o evangelho. Gente que lê Bíblia, gente que tem vida de oração. Gente que serve a Deus com dedicação. Para de pegar os escândalos que são exceções e transformar na realidade da igreja. Existe uma igreja santa, redimida, sim. Existe uma igreja verdadeira, temente ao Senhor, sim, irmãos. Existe uma igreja que está provocando um abalo no inferno e uma festa no céu, sim, irmãos. E sabe que essa igreja eu estou olhando? Você é essa igreja, irmão. E se você não for ainda, vai ser a partir de hoje, em nome de Jesus. Porque essa coisa nova tem a ver, principalmente, com um novo nível de intimidade com Deus que você nunca alcançou. Um novo nível de entrega a Ele, em nome de Jesus. Deus estava fazendo isso. Deus estava modificando tudo. Enquanto o povo queria um novo êxodo, em vários momentos do capítulo 43, Deus disse assim: assim como abri o mar, agora abrirei um caminho no deserto. É algo diferente, é uma nova realidade. Irmãos, você precisa parar de olhar para aquilo que Deus fez e também para aquilo que Deus não está fazendo, e precisa começar a olhar para aquilo que Ele está fazendo. Deus já colocou em movimento. E na sua vida, irmão, que novo de Deus é esse que já começou, que você pode não estar percebendo? Muitas vezes Deus está te chamando para viver no teu ministério aquilo que você nunca viveu, mas você está querendo continuar vivendo o que você sempre viveu. Aquilo que você sempre fez, você quer continuar fazendo, enquanto Deus está dizendo: ei, essa estação na tua vida eu já encerrei. Já encerrei. Eu tenho algo diferente na tua vida ministerial para você viver. Às vezes isso não é apenas no ministério, isso é na tua vida profissional, isso é no teu casamento, isso é na tua vida sentimental. Muitas vezes Deus está te expondo para que você possa perceber coisas que você estava ignorando. Muitas vezes você está pedindo para Deus abrir uma porta, mas Ele está abrindo outras portas. Você está dizendo: Deus, mas não é essa, eu quero essa. E Deus está te dizendo: não é essa que eu tenho para você, é essa aqui. Tem porta que Deus fecha para redirecionar a nossa trajetória, irmãos. Nós temos que agradecer a Deus pelas portas abertas e também agradecer pelas portas que se fecharam, porque Ele sabe muito bem que porta Ele tem que abrir. E a Bíblia diz que as portas que Ele abre, ninguém fecha, e as portas que Ele fecha, ninguém abre. É o que a palavra diz. Eu creio nisso. Quantos estão entendendo isso aqui, irmãos? Você está percebendo o novo que Deus está fazendo? Você tem prestado atenção nisso? É o momento de você fazer uma oração, fechar os seus olhos e dizer: Deus, me ajuda a fechar os meus olhos para aquilo que o Senhor não está fazendo e ter os meus olhos abertos para aquilo que o Senhor está fazendo, em nome de Jesus, amém. Você crê no poder da oração? Amém? Então seus olhos espirituais estão sendo abertos agora. Você não vai terminar esse ano lamentando, não. Você vai terminar esse ano celebrando.
glorificando a Deus, exaltando a Deus, agradecendo a Deus e se preparando, porque 2026 será um ano extraordinário para a glória do Senhor. Mas um Deus que fez o mundo inteiro do nada em 6 dias, o que é que Ele não pode fazer ainda esse ano, em 24 dias que faltam para ser encerrados? Mas em último lugar, eu aprendo nesse texto um último princípio: prepare-se para o componente do sobrenatural. Olha o que diz o verso 19 na parte B: até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. A primeira parte do texto foi sobre o que o homem tem que fazer: encerrar o passado de erros e traumas, encerrar o passado de glórias, ver o novo que Deus está fazendo. Mas agora, irmãos, é hora do agir de Deus. Agora é hora do componente do sobrenatural. Como assim, pastor? Israel poderia até crer, mas levantar Ciro, um rei ímpio, para emitir um decreto de libertação do povo, isso só Deus poderia fazer. Voltar para Jerusalém, o povo poderia, o povo sabia o caminho. Mas, irmãos, abrir riacho no ermo, um caminho no deserto, levantar muro, derramar uma glória que o povo nunca viveu, só Deus podia fazer. Tinha que haver um componente do sobrenatural. Pastor, mas por que tem que haver o componente do sobrenatural? Porque se Israel conseguisse a sua libertação, o seu retorno para Jerusalém e o seu novo e melhor ciclo apenas pela força do braço, a glória seria de quem, irmão? Seria de quem? Seria do homem, irmão. Se você conseguir resolver todos os problemas da tua vida, se você conseguir provocar todo o melhor que você pode ver na tua vida, a glória vai ser de quem, irmão? Vai ser tua. Mas Deus não divide a glória com ninguém, irmão. A glória tem que ser dele. E o que eu quero dizer é que se ele tem que agir, então algo sobrenatural tem que acontecer. Porque o natural é parte do homem, mas o sobrenatural é um componente do céu. O que eu quero dizer é que nessa nova fase, você pode se preparar, porque Deus fará coisas sobrenaturais na tua vida. Lutar pelo teu casamento é você que tem que fazer, mas restaurar o teu casamento só Deus pode fazer. Lutar para o teu filho vir para a igreja, você tem que fazer, mas só Deus pode trazer teu filho para a igreja. Lutar para você prosperar algumas áreas da tua vida, você tem que fazer, mas chega uma hora que se Deus não agir, não vai acontecer, irmão. Lutar para viver um ministério frutífero e abençoado, você tem que fazer, mas só Deus pode dar o crescimento. Então, irmão, se prepare, porque haverá uma manifestação sobrenatural de Deus sobre a vida daqueles que se movimentarem em nome de Jesus. É o que vai acontecer, é o que Deus estava dizendo. Nós temos que viver isso, nós temos que viver isso, um novo de Deus. Irmãos, eu tenho certeza absoluta que o melhor tempo dessa igreja já começou, mas ainda não se concretizou totalmente. Nós vamos viver o que nós nunca imaginamos viver, irmãos. Pastor, não tem dor, não tem luta não. Irmão, se eu sentar contigo para contar, tu chora junto comigo. Mas, irmão, você acha que eu vou permitir que Satanás se alegre, me vendo sentir demais as dores que eu vivo? Não, irmão, eu não vou dar essa alegria para Satanás, não. Quando ele olhar para mim, ele vai ver um sorriso. Não um sorriso de quem não passa por dores, mas um sorriso de quem sabe que o meu Redentor vive, e por minha causa, Ele se levantará. O fim das coisas será melhor do que o início. O melhor de Deus está por vir, sim. E todas as coisas, todas elas, contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam. Eu amo a Deus e você ama, então se prepare. Todas as coisas vão contribuir juntamente para o seu bem. A Ele seja a glória, a Ele seja o poder, a Ele seja o louvor, para todo sempre. Amém. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Você consegue ver? Sabe, irmãos, antes do batismo, que é o grande momento dessa manhã, nós ainda teremos também ceia do Senhor. Eu quero sair daqui com a certeza
de que todos estão com a vida posicionadas com Deus. Existe aquilo que Deus faz e existe aquilo que o homem tem que fazer. Por isso, feche seus olhos, baixe a sua cabeça nesse momento. Existem pessoas aqui nessa manhã que ao ouvir essa palavra perceberam que as suas vidas não estão alinhadas com Deus como deveriam estar. Mas que bom que você está aqui, porque através de uma oração você pode hoje alinhar a tua vida com Deus, se posicionar para viver o novo dele e para viver todas as promessas que ele tem para você e para sua casa. Por isso, no teu lugar, eu quero convidar todos a, com os olhos fechados e a cabeça baixada, repetir uma oração no fundo do coração. Não precisa ser em voz alta. Quem vai ouvir a tua oração é o Senhor nesse momento. Você vai orar dizendo assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu decido viver todo o novo que o Senhor tem para mim, e reconheço que eu ainda não estou vivendo, mas hoje eu me arrependo dos meus pecados e eu quero começar uma nova vida hoje, com a tua direção, caminhando para o cumprimento de todas as promessas e de todo o favor que o Senhor tem para a minha vida. Hoje eu oro por isso, no nome de Jesus, amém. A igreja continua com os olhos fechados em oração, e eu quero pedir a todos vocês, todos que oraram comigo, e hoje querem começar uma nova vida com Jesus, uma nova etapa com Deus, onde você verá as promessas dele se cumprindo, porque você assumiu uma posição com ele. Você quer receber de fato esse novo do Senhor, e para isso você toma uma posição hoje. Eu vou contar até 3, enquanto a igreja está orando, você vai levantar uma de suas mãos o mais alto que você puder, e nós vamos orar pela sua vida. 1, 2, 3, aonde você estiver, levanta o mais alto que você puder. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você, minha irmã de óculos. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe vocês 3 aí atrás. Deus abençoe você na minha diagonal. Deus abençoe você também, querida. Deus abençoe vocês aqui. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe você, criança também. Pode baixar sua mão. A igreja continua agora orando, e eu quero falar mais uma vez. Eu quero perguntar: quem mais aqui quer começar uma nova vida com Jesus? Se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o teu coração, abrace o que Ele te chama a viver. Só você pode fazer isso hoje. Quem mais aqui está dizendo isso nessa manhã? Só com uma mão erguida nós vamos orar por você. Quem mais? Aonde você estiver, ergue uma de suas mãos, nós vamos orar pela sua vida. Alguém mais nessa manhã dizendo isso? Eu quero uma nova vida com o Senhor. Alguém mais dizendo? Em nome de Jesus, Deus abençoe você na minha diagonal. Pode baixar sua mão. Deus abençoe você aqui também à minha direita. Quem mais está dizendo isso? Eu quero uma nova vida. É a minha escolha. Uma nova vida com Jesus. Eu escolhi isso hoje. Mais alguém dizendo isso? Louvado seja o nome do Senhor.